O mercado para o comércio de joias tem crescido muito nos últimos anos em todo o Brasil. Mas fica a pergunta, você sabe da onde que vem o ouro, da onde vem a prata e quem que passa horas e horas produzindo a sua joia que você tem aí na sua casa? Se não sabe, é o que você vai saber a partir de agora. Edmilson Gonçalves é designer de joias. Tudo começou cedo na vida desse homem que busca colocar o coração nas peças que faz. A joalheria foi após eu me tornar artista plástico. Primeiro eu fiz artes plásticas, restauração, e nessa época que eu tinha terminado as artes plásticas e a restauração, que eu fiz tudo simultâneo, sabe, ao mesmo tempo, né? Então eu recebi um convite, eu dava aula de educação artística e recebi um convite para aprender joalheria para aprender a joalheria, e o cara me pagava a mesma coisa que eu ganhava na escola para dar aula. Aí eu fui até o ateliê para saber como é que era e gostei, porque era fazer escultura, só que miniatura, né? Então foi assim que começou. Começou e não parou mais. Edmilson vem estudando e se qualificando ao longo dos anos para levar o diferencial aos clientes. Eu fiquei 2 anos e meio com o mestre joalheiro, e depois eu fui fazendo as especializações que tem que ser feita, e mais à frente, depois de uns 6 anos, eu fiz design de joias. Foi assim. E me especializei em joias autorais, que é o que você tá vendo hoje, né? Eu não faço joalheria para a indústria, entendeu? São peças feitas à mão, que eu acho que tem a valorização da arte. Mas para ter essa tão sonhada valorização, é preciso muito trabalho. O processo para a construção de uma joia é árduo e minucioso. Tudo, desde da fundição, da elaboração do metal, para fazer as ligas, as pré-ligas, tudo feito à mão. Então a gente não tem nada semi-pronto. Então, no meu caso, a gente pega, por exemplo, se eu for fazer liga para ouro 18. Então eu pego a prata, o cobre e o ouro e faço essa mistura com 25%, e aí faço a mistura, o ouro 18. Depois eu fundo esse metal. Aí faço uns tarugos. Esse tarugo é de acordo com o projeto que eu tenho. Projeto que também é feito à mão. Edmilson usa o talento de desenhista para colocar no papel o que o cliente imagina. Então é preciso fundir o metal. Ele é fundido para se tornar líquido e em seguida ser despejado em um recipiente próprio e dar os formatos pretendidos. Em seguida temos a laminação. O metal é laminado para que tome forma e fique da espessura, largura e altura desejada. Uma máquina específica é utilizada para esticar fios que são usados para agarrar argolas, fechos, etc. É preciso checar também as medidas em que se encontra o metal. Utilizando ferramentas e movimentos precisos das mãos, ele começa a usar seus dons de artesão, combinando arte e precisão, que darão forma à joia. Com isso, ele vai limando, cortando, lixando o metal, processo fundamental para o resultado final do trabalho. Se pedras forem usadas, é preciso moldá-las na medida certa. E finalmente, após todas as etapas, temos o toque final. Escovas retiram as marcas deixadas pelas ferramentas, polindo, banhando e vaporizando a joia. O acabamento e a limpeza chegam aos altos padrões que ele necessita alcançar. A peça precisa estar perfeita. Como eu venho das artes plásticas, quando saí das artes plásticas e fui trabalhar com esse mestre, eu trabalhei 3 anos com ele, e ali eu percebi que dava para fazer joias de arte, para eu continuar no meu ramo. Eu faço pintura, escultura, gravura, e eu sobrevivia com isso. E eu queria continuar vivendo de arte. Então eu resolvi fazer
joalheria autoral, autor de joias. Edmilson Gonçalves é de Ouro Preto, Minas Gerais, e como um bom mineirinho tem levado a sua arte ao Brasil inteiro. Agora Edmilson está em Criciúma, onde mostra as tendências para este mercado tão disputado. Todo lugar que eu morei, eu procuro fazer uma joalheria que tem a ver com o lugar. Ouro Preto, quando eu morava em Ouro Preto, eu fazia isso. As pedras preciosas, entendeu? A cultura mineira. Então, eu bebia dessa água. Aí eu fui para Bahia, fiz a mesma coisa. Fui morar no Rio de Janeiro, em Paraty, mesmo, procurando beber da água do lugar. Sabe, o artista, ele tem que fazer parte do meio, ele tem que conhecer o que está em volta, ele tem que respirar o lugar. E aqui em Criciúma, o que tem aqui em Criciúma? Também tem, cara. Sabe, o artista, pode até parecer que não tem, mas tem. Aqui em Criciúma eu estou fazendo muito clássico. Então, e o clássico eu deixei de fazer lá quando eu comecei com esse mestre, que a gente fazia joalheria clássica. O artista sempre gosta de inovar, e claro que por aqui não seria diferente. Edmilson tem ideias ousadas para os próximos trabalhos. Aqui tem muita coisa ligada à cerâmica. Por que não? Encaixa muito bem, desde que eu consiga fazer a pesquisa, ver como é que isso funciona, para eu agregar mais valor, outras ideias. Entendeu? Vamos dizer, aqui não tem pedra preciosa, então mas tem cerâmica, então vamos fazer, sabe, algo que tem a ver com o lugar. São mais de 20 anos no ramo. E para todo o trabalho valer a pena, Edmilson explica que a experiência é fundamental. Não é uma profissão que se faz da noite para o dia. Os primeiros 5 anos, 3 anos, 5 anos, aí é empolgação, é muita vontade e pouca técnica. Você vai correndo atrás. Quando você chega lá para os 15, você já pode falar, opa, já estou caminhando para ser um mestre. Isso se você trabalhar. Que teve épocas que eu trabalhei 8, 12, 16 horas. É que nem vinho, né? Você vai melhorando, vai amadurecendo, então é isso. Joalheria, quanto mais velho, melhor. O que importa mesmo é colocar o sentimento no trabalho desenvolvido. Fazer algo que tenha o coração. Não é por causa da questão do dinheiro, entendeu? O dinheiro é consequência. Primeira coisa, cara, se você vai ser bom em alguma coisa, você tem que gostar, tem que fazer com o coração. E eu não fujo dessa ideia. Às vezes pergunto, mas por que você não vai trabalhar para a indústria? Ou por que você não isso, aquilo? Eu digo, cara, não é por aí. Tem que ter o querer, o gostar, sabe? A identificação com aquilo que você está fazendo.